Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês na aula de hoje. Nós temos algumas pessoas já presentes na nossa aula. Nós temos a Cláudia Maria, Eliane de Oliveira, o José e a Simone. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. É um prazer estar com vocês. Eu estou aguardando só mais alguns minutos para a gente iniciar aí a nossa aula. E, ao mesmo tempo, também, porque às 20 horas a gente tem aí o nosso início do e-mail que eu mandei para vocês. E aí eu já vou iniciar às 20 horas, tá bom? Se alguém tiver alguma colocação e quiser se apresentar, terá um imenso prazer. Alguém quer se apresentar? Quer adiantar já aí para a gente ganhar tempo? Eliane, Cláudia, Boa noite, Simone. professor. Meu nome é Boa noite. Cláudia Tudo bem, Cláudia? Maria Padilha Federico, tenho 56 anos. Eu Uhum. falo do Rio de Janeiro e eu estou realizando a gestão hospitalar. Depois de alguns anos que eu parei de estudar, né? E Uhum. mais ou menos aí mais de 10 anos eu voltei para a faculdade. Que bom. Isso é muito bom, ainda mais nesse momento que a gente sabe que a própria sociedade ela está precisando de pessoas com especialização de área hospitalar, ela está mudando muito, né? Ou seja, nos Sim, últimos anos a gente percebe claramente aí essa visão mais empresarial. A Redditor é um grande exemplo disso. Nós eu temos trabalho na outras. Redditor. Então você sabe essa necessidade quanto cada vez mais você é cobrada por isso, né? Sim, sim, com certeza. E aí a gente está vendo todas essas estruturas hospitalares que antigamente eram muito mais voltadas para a questão médica e hoje também tem uma questão empresarial por trás disso que é muito forte, né? E a Redditor deu um impulso muito grande nos últimos anos e ela realmente se tornou uma estrutura fantástica, né? Ou seja, admirável como foi o crescimento dela. Para quem acompanha, e eu acompanho já há algum tempo, eu percebi como esse desenvolvimento foi muito importante, principalmente essa visão empresarial, né? Coisa que não se tinha lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás, não se tinha essa visão e eles se reorganizaram e passaram a ter essa visão. Foi muito importante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. Bem, quem é o próximo? Tem mais alguém que queira falar? Vamos lá, gente. Tem tempinho Boa ainda noite, aqui. professor. Tudo bem, Elane? Tudo Eliane, né? tranquilo? Eliane, 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 eu desculpa. sou do interior de Goiás, em Porangatu. Estou fazendo administração, estou gostando muito, Que estou me bom. desenvolvendo bastante, estou ansiosa já aqui para essas aulas, né? Começando já o segundo semestre. Então, assim, eu tô gostando de muito da faculdade. Parabéns a todos vocês. Ah, Eu que estou bom. gostando muito. Fico muito feliz para vocês, porque tudo que a gente faz aqui é com muito carinho e muito amor, né? Ou seja, tudo que a gente desenvolve, desde o material, das palestras, do próprio acolhimento que nós criamos aqui, tem um princípio maior, que é fazer com que vocês se sintam satisfeitos. Então, ainda mais você, de uma certa forma, que está dentro de um estado que está num crescimento muito grande, principalmente na questão agrícola, né? Ou seja, no agronegócio. A gente sabe que Goiás é uma das forças motrizes do Brasil, né? Principalmente dentro dessa área, e a gente sabe que as oportunidades vão ser muito grandes, tá? Então, eu acho que você está no lugar certo, eu fico muito feliz de você estar gostando do curso e tenho certeza que vai mudar a sua vida nos próximos meses. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Conhecimento é uma coisa fantástica, não tem igual. Faz uma diferença muito grande em todos nós. Seja muito bem-vindo. Obrigada, professor. Eu trabalho no frigorífico, eu sou analista financeira, então eu sei que todo tanto que a gente estuda é pouco, né? Sim. E a gente está em amplo crescimento, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo, né? Então, todo conhecimento é pouco, todo estudo que a gente tem é válido, né? Obrigada, Com viu, certeza. professor? De nada, seja muito bem-vindo. Quem é o próximo aí, gente? Vamos lá, que a gente daqui a pouco vai encher a sala, não vou conseguir falar com todos, mas eu gostaria de falar com algumas pessoas. Vamos lá? Simone, José Ricardo, Rosângela, Rodrigo, Alisson, Alessandra. Tem mais aqui. Deixa eu ver. Nós temos a Michele também, que chegou agora. Vamos lá, gente. Boa noite.
Tem mais alguém que queira falar? Ou estão tímidos em falar aqui em público? Ninguém quer falar? Não acredito, que isso? Vamos falar, meu povo. Não vamos ficar tímidos, não, porque o mundo hoje requer as pessoas que têm interatividade cada vez maior. E a gente sabe o quanto isso é importante. Ainda mais dentro do mundo onde a interação ela passa a ser contínua. A gente interage o tempo todo através de telefones celulares, através do nosso ambiente corporativo, na nossa vida, com os nossos parentes. Então, quer dizer, não há hoje como não criar uma interatividade. Enquanto vocês vão pensando aí se vão ou não falar, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Ricardo Ferreira. Eu já trabalho dentro da educação superior já tem mais ou menos 30 anos e sempre trabalhei como professor e como coordenador também. Dentro desse contexto, nesses 30 anos que eu trabalho dentro da educação superior, na educação à distância, eu trabalho desde 2007, e com isso eu venho desenvolvendo vários projetos, principalmente aí em várias instituições de ensino. Eu sou apaixonado pela educação, as pessoas que quiserem me conhecer um pouquinho mais, é só irem lá no LinkedIn e botarem meu nome, aceitar vocês dentro da minha conexão será um imenso prazer, porque eu estou sempre lá trocando ideias, trazendo coisas novas, e eu gosto muito de trocar, ou seja, conhecimento. E o mais importante de tudo é sabermos que ninguém sabe tudo, sempre estamos aprendendo mais um pouco. Então, é muito importante que todos tenham consciência disso. E a minha formação, eu sou formado, eu gosto de falar isso, eu sou técnico de administração, sou formado em administração, tenho pós-graduação em administração de recursos humanos, sou com mestrado na área de sistema de gestão e estou doutorando dentro da área de administração. Então, eu sou 100% gestor, né? Então, a todo momento aí eu estou criando essa interação dentro da área de gestão. Então, esse sou eu e é um imenso prazer aqui estar com vocês. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da minha vida, ou vão lá no LinkedIn, ou podem ir no Currículo Lattes, e vocês vão ter a oportunidade de me conhecer um pouquinho mais. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Não, ninguém quer falar nada? É isso mesmo, gente? Ninguém quer falar nada? Ô, meu pai do céu, o que está vendo com esse pessoal? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo Então, bem, eu Rosália? saí, entrei, tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo Eu saí, bem. entrei, eu não peguei o início. É uma apresentação? O que Na que é? verdade, é uma coisa muito rápida. Eu só quero saber quem é você, se você, de uma certa forma, qual o curso que você está fazendo e qual o objetivo de você dentro da faculdade. Se você está voltando à faculdade agora, se você está dando continuidade aos seus estudos, se você está precisando disso dentro do seu meio corporativo, ou se é um desejo pessoal. Entendeu? É mais ou menos uma coisa bem rápida. Eu moro no Paraná, né? Meu nome é Rosângela. Eu sou funcionária pública faz 21 anos, trabalho como técnica em laboratório, né? E, infelizmente, devido a várias coisas, não pude fazer a faculdade, né? Sim. Então, agora surgiu essa oportunidade, né? E para crescimento também dentro do ambiente público, né? Dentro do meu trabalho. Que bom, que bom. Isso é legal. Você Claro, é de qual estado? Eu moro em São José dos Pinhais, no Paraná. Paraná, legal. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui conosco, tá? Trazendo um pouquinho dessa diversidade que a gente tem no nosso país. Tem mais eu gostei alguém? muito do curso também, professor. Que bom, fico feliz por isso. Isso é uma coisa muito boa. Esse feedback de vocês é muito importante, porque, como eu estava falando aqui antes de você entrar, tudo que nós fazemos aqui dentro da Unilé é com muito carinho, para que vocês se sintam bem. Por sermos uma faculdade onde nem temos uma proximidade muito grande com todos vocês, isso nos faz aí ter essa relação mais pessoal. Vocês daqui na Unilé, eu não estou falando isso porque eu trabalho aqui, vocês não são só um número, vocês são pessoas que nós tratamos de forma individual.
Então, por exemplo, é muito comum receber mensagens dos meus alunos no WhatsApp no final de semana ou durante a semana e atendê-los plenamente aí, porque eu me sinto à vontade em fazer isso. Então, é muito importante que vocês se sintam também com essa disponibilidade também. Então, o que a gente sabe, só para acrescentar, nós estamos entrando dentro de uma disciplina que requer aí uma responsabilidade muito grande de vocês, para quem já estuda aqui, está no segundo período, ou aqueles que, de uma certa forma, podem estar entrando através de transferência. Nós termos um mês de disciplina requer uma capacidade de autodisciplina muito grande. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, requer de todos vocês aí um empenho, uma dedicação, e eu sempre falo muito isso. É importante que vocês saibam que a todo momento isso passa muito rápido, a disciplina passa muito rápido, a faculdade passa muito rápido, mas se vocês não abraçarem essa ideia e não abraçarem basicamente aí esse conceito, vocês não vão conseguir atingir o seu objetivo. Então, às vezes, dentro de uma faculdade, a gente vai ter que abrir mão de alguns prazeres da vida, de estar com a família, de sair com um ente querido, de ir num lugar onde a gente gostaria de ir, mas nada do que vocês estão deixando de fazer será algo que vai ser prejudicial. Ao contrário, vai ser algo que vai agregar valor para você, que no futuro vocês vão conseguir, poxa, o que o professor Ricardo falou lá atrás realmente fez uma diferença muito grande na minha vida, eu fui promovido, eu hoje estou aí dentro de uma posição estratégica melhor dentro da minha empresa. Então, são determinados tipos de comportamento que todos vocês têm que assumir. É lógico que a gente não sabe, não está vivendo a vida de cada um sabe o que pode, o que não pode fazer, mas eu gostaria que todos vocês tivessem um compromisso, tivessem basicamente aí esse compromisso como uma atividade da vida de vocês. Para vocês terem uma noção, eu acabei de dar uma aula em uma outra turma, e foi de administração pública, né? E aonde eu não tive nenhum aluno. Tá? Eu mandei o mesmo convite que eu fiz para vocês, eu fiz para outra turma, e eu não tive a presença dos alunos. E isso não me impediu de gravar a aula. Eu gravei a aula como se tivessem alunos dentro de sala de aula, dando os mesmos conselhos que eu estou dando para vocês. Porque eu penso da seguinte forma: todos nós temos que ter consciência do que a gente deve ou não fazer. Eu tenho uma responsabilidade quanto professor, de estar aqui presente no horário e estar aí prontamente para atender vocês e, ao mesmo tempo, também passar o conteúdo. Então, é fundamental que a gente tenha aí essa responsabilidade. É tão rápido, gente, é tão rápido. Para quem está aí já na faculdade, entrou já no módulo passado, já passou um módulo, daqui a pouco vai ser 6 meses, daqui a pouco vai ser 1 ano, depois 2, e para alguns termina como gestão hospitalar, outros que estão aí em cursos um pouquinho mais alongados. É tão rápido, mas é tão agregador. Eu posso falar para vocês com uma certa vaidade em relação a isso. Eu estou fazendo um doutorado, né? Então, do meu mestrado para o meu doutorado, eu levei 20 anos para voltar para o doutorado. E por que eu demorei isso? Justamente o mesmo problema que todos vocês têm. Eu assumi várias posições estratégicas dentro de algumas organizações que não dava para conciliar a minha vida pessoal, que era fazer o meu doutorado, com a minha vida profissional. E aí foram 20 anos que eu não consegui fazer o doutorado. E agora eu voltei ao doutorado, ano passado, já estou quase terminando meu doutorado já, ano retrasado, já estou quase terminando o doutorado, mas eu posso falar para vocês que é tão agregador absorver novos conhecimentos, conviver com as pessoas, entender as tendências, debater, trocar ideias. Isso faz uma diferença tão grande para a gente. Então, é muito importante que vocês também tenham a mesma paixão. Porque eu digo que tudo na vida, ele se resume a uma palavra: paixão. Todos vocês querem ter uma situação financeira melhor, querem ter uma qualidade de vida melhor, querem conseguir conquistar alguns objetivos que vocês já traçaram na sua vida, mas a gente sabe que isso só vai ser possível através da educação, através de você ter um diploma superior, através de quando terminar
a faculdade, entrar numa pós-graduação, no MBA, dar continuidade aos seus estudos, não parar, porque tudo isso faz uma diferença muito grande. A gente tem que entender que, na vida, existem coisas chamadas oportunidades. E essas oportunidades não aparecem assim, sem ter um propósito. E, às vezes, bate na sua porta uma oportunidade de você ser promovido dentro da empresa. Seu chefe gosta muito do seu trabalho, gosta muito do seu desempenho, aí pergunta, poxa, que legal, quero te promover. Você já terminou a faculdade? Não, ainda nem comecei. Então eu não vou poder te promover. E aí, às vezes, chama uma outra pessoa que talvez não tenha a mesma competência que você, mas porque tem um nível superior, porque se enquadra dentro daquele pré-requisito, ela consegue aproveitar aquela oportunidade. Então, é importante que vocês entendam que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece. Então, isso faz com que cada vez mais a gente tenha consciência, não abandone, não desista. Vá em torno do seu sonho. Vá em torno, basicamente, do seu objetivo. Isso é muito importante, muito importante. Então, isso não é autoajuda, isso é mais uma reflexão que todos vocês devem ter. É importante que vocês saibam que, independente de eu ser o professor de vocês nessa disciplina, eu sou um amigo, eu sou uma pessoa que estou aqui para agregar valor para vocês e ajudar vocês, tá? No que for preciso. Sempre eu vou estar aqui. Vocês podem ter certeza que eu não estou falando isso da boca para fora. Dá para ver nos meus olhos. Quando a gente não diz a verdade, os olhos não mentem, né? Então, o que vocês precisarem da minha pessoa, o que vocês precisarem de ajuda e de auxílio, eu estarei sempre aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa antes que eu compartilhe o nosso conteúdo? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Não é porque eu estou aqui falando que vocês não podem falar, não. Ao contrário, eu gosto que vocês falem mesmo. Fiquem à vontade. Ninguém quer falar nada? Nada, nadinha, nadinha, nadinha? É isso mesmo? Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Vocês estão vendo meus slides? Só me digam que sim ou não, porque eu não consigo estar com vocês aqui na outra tela. Sim, eu estou vendo aqui. Perfeito, isso é muito bom. Então, como nós estamos aqui, nós estamos dentro. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem interferir à vontade, que é assim que eu gosto de ter a nossa aula. Eu não quero ficar falando sozinho, não, tá? Então, nós estamos entrando hoje no nosso primeiro contato dentro dessa disciplina. Eu já dei boas-vindas para grande parte de vocês lá no nosso fórum, né, de ambientação, onde vocês já tiveram a oportunidade de ter a primeira interação comigo. Então, nós vamos estar trabalhando a ideia de comunicação empresarial. E dentro de comunicação empresarial, o que a gente vai buscar aí? A gente vai tentar analisar o processo por qual as empresas elas se comunicam com seus públicos internos e externos. A gente está vivendo um momento muito difícil. Por quê? A questão das fake news, elas se transformaram aí num grande obstáculo hoje dentro das organizações. Então, às vezes, você fazer uma comunicação fora do contexto, ou muitas das vezes não saber trabalhar uma informação, isso pode criar uma proporção tão grande que pode criar um desconforto para muitas pessoas dentro do ambiente organizacional. É um ponto, é uma vírgula, é uma palavra. Nós tivemos recentemente, agora, essa semana, né, vocês devem ter acompanhado um contexto que aconteceu aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, o desembargador Alexandre Moraes, que fez uma colocação de mais com mais, né? Então, isso daí já teve uma repercussão, e ele, o magistrado, né? E aí a gente nota claramente aí, basicamente, que o que é o poder da comunicação, ou seja, as pessoas, quando elas vão ocupando cargos cada vez maiores dentro de uma organização, elas chegam, não é que elas não possam errar, mas os erros eles precisam ser o mínimo possível. Então, a gente nota que a comunicação hoje ela está sendo muito cobrada. E aí, diante disso, eu gostaria de perguntar a vocês uma coisa muito importante. Vocês já tiveram algum problema dentro das suas empresas por questão de comunicação?
Alguém aí já teve algum problema dentro das suas empresas por questão de comunicação? Aqui é o Várias tempo vezes. todo. O tempo Muitas todo, vezes. professor. E aí, me dá aí um exemplo rapidinho, alguém, por favor? Pode falar, uma comunicação errada, uma circular, um e-mail, tudo isso representa uma comunicação empresarial, tá? Aqui tem um fluxo de como acontece a marcação, porque aqui a gente tem uma parte regional, que eu trabalho no posto de saúde. Sim. A gente tem um hospital regional na cidade e o posto é municipal. Mas quem vem com os exames de lá, a gente pode marcar, mas vira e mexe muda o fluxo de como vai ser feita essa marcação, se vai ser por malote, se vai ser pelo sistema. E às vezes isso não chega até a unidade, a gente não tem uma comunicação interna, assim, eficiente. Então, às vezes, algumas unidades sabem e outras não. Não chega para todo mundo. E isso daí, às vezes, tem consequências, né? É complicado. Tem consequências. Aí choca a ouvidoria. A gente sabe melhor do que ninguém que hoje as pessoas que estão... Eu estava até dando aula agora de uma instância pública, né, de gestão pública. E aí, dentro da área de gestão pública, a gente tem que ter consciência de uma coisa. Uma ação, muitas das vezes, que nós fazemos de uma forma inadequada, pode ter consequências muito grandes para o nosso serviço, né? Então, quando a gente não faz isso de forma adequada, faz uma comunicação mal formulada, mal escrita, mal trabalhada. Então, imagina você dentro de uma área médica, onde as pessoas elas vão até você por uma questão de necessidade e urgência. Não é só necessidade. Ninguém vai ao hospital para passear, né? As pessoas vão ao hospital porque tem algum problema que está afligindo a sua saúde. E aí querem ser atendidos prontamente. E a comunicação não funciona de forma adequada, isso pode aumentar, muitas das vezes, o problema dessa pessoa em relação à doença. Então, olha só o poder da comunicação. Olha só como a comunicação ela tem aí uma dimensão que a gente nem imagina, ou seja, aonde ela pode chegar, né? Então, a gente vai estar vendo isso principalmente em situações na nossa disciplina, mostrando aí como isso é importante. Ou seja, então, sempre tudo que... Eu falo mais ou menos da seguinte forma: sempre quando vocês forem utilizar alguma comunicação, seja um e-mail, seja uma mensagem simples de WhatsApp, tá? Não se esqueçam de ver quem está... quando você passar a mensagem, para realmente saber se a pessoa, ou seja, para quem você está enviando, antes de você enviar, pede para dar uma lida, tenha certeza, principalmente se for instância que vai atingir uma mensagem que vai atingir várias pessoas, peça uma outra pessoa para ler. Eu sei que essa dinâmica que a gente vive hoje no dia a dia, não, às vezes, não nos dá essa oportunidade, mas leia e releia. Isso é muito importante, porque às vezes uma comunicação inadequada pode ter aí um alcance que dá um estrago muito grande. E aí a gente tem que ter aí a certeza de como essa ação, né, ou seja, principalmente quando a gente fala hoje em organizações, como isso precisa ser trabalhado e como isso pode ser trabalhado. E aí o que a gente vai ver aqui na nossa disciplina? A gente vai compreender os processos e canais de comunicação organizacional. Vamos desenvolver aí a habilidade de comunicação escrita e oral, porque a comunicação escrita tem um poder muito grande, mas a gente sabe que o que a gente fala acaba tomando uma proporção muito maior do que a escrita, né? Refletir sobre a comunicação de forma estratégica, de forma institucional. É muito importante entender que quando a gente ocupa um cargo de gestão, as pessoas olhem para todos nós, quantos gestores, como uma referência, e tudo que a gente fala tem que ser muito bem pensado, porque isso pode ter aí consequências, tá? E principalmente quando a gente ocupa cargos muito altos dentro da organização. E quando a gente olha do ponto de vista do clima organizacional, isso também é uma coisa que impacta muito. Às vezes, as pessoas não entendem ainda o que é assédio, né? E a comunicação ela pode, de uma certa forma, se transformar também numa forma de assédio, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral.
né? Então, a gente tem que ter consciência de como a gente pode manter o clima. Vocês já viram alguma pessoa ter sido mandada ir embora porque promoveu algum assédio moral ou psicológico? Vocês já viram algum colega de vocês ou conhecido de vocês ter sido desligado de uma organização por uma questão de assédio moral ou psicológico através da comunicação, em tratar as pessoas de forma inadequada, usar palavras de baixo escalão? Algum de vocês já teve alguma situação que vocês vivenciaram sobre isso? Sim, professor. Onde eu trabalho já aconteceu um caso desse. E a pessoa foi desligada? Sim, foi sim. Pelo menos isso é uma coisa boa. Porque sim, quando a porque gente... ele chegou a gritar com uma das gestoras, né? Colega de trabalho. Isso não é admissível hoje. É uma coisa que a gente tem que ter consciência que as pessoas têm que saber se respeitar uma a outra. Tá? Então, a gente não imagina, né, que, através da comunicação, isso também é um fator que a gente tem que trabalhar. Existe um instrumento dentro da nossa organização, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, chamado Código de Ética, que tem que ser muito bem escrito. E dentro desse Código de Ética está lá, ou seja, registrado de forma formal, porque é uma comunicação institucional, o que pode e o que não pode fazer. Quais são os nossos direitos e quais são os nossos o quê? Deveres, né? Então, é o tipo de coisa que, a todo momento, a gente precisa olhar, a gente precisa estar aí tendo essa capacidade de estar regulando os nossos atos. Não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes é muito difícil as pessoas terem essa consciência do que pode fazer e o que não pode fazer, tá? E é essencial, em tempo de crise, de mudanças e inovação, a gente investir cada vez mais nessa chamada capacidade de comunicação empresarial. E o que representa isso? A gente sabe que hoje a imagem da instituição está muito ligada em cima do tipo de postura que ela, no tipo de comunicação que ela passa para as pessoas e os resultados que ela alcança. Quando eu falo em comunicação empresarial, vocês já devem ter visto, já ouvido falar de uma empresa chamada Natura. A Natura, volta e meia, ela apresenta o seu balanço social, que são ações que ela faz de forma registrada de preservação ao meio ambiente. Por quê? Porque a Natura é uma empresa que extrai grande parte dos seus insumos voltados basicamente da natureza. Então, em contrapartida, ela está agredindo a natureza, em contrapartida, ela faz determinadas ações institucionais para combater essa degradação que ela, muitas das vezes, promove em algumas ações. Tá? Então, ela faz mais ou menos da seguinte forma: para cada uma árvore que eu tiro, né, eu planto duas para fazer justamente a recomposição. Então, são ações que são feitas por empresas como a Boticário, a Natura, a própria Ambev. Então, elas são empresas que a todo momento estão criando aí e fazem questão de registrarem isso para mostrar o que é feito pela organização. Alguma das empresas que vocês trabalham fazem algum tipo de trabalho voltado aí a essa questão de responsabilidade social e divulgam isso? Alguma das empresas que vocês trabalham faz algum trabalho não só de questão de responsabilidade ambiental, não, tá, gente? De responsabilidade social. Vou explicar para vocês. Campanha do agasalho, Natal solidário, Páscoa solidária, ou, basicamente, fazer com que dá uma caneca para cada funcionário, para que esse funcionário não utilize copos de plástico que impactam no processo de degradação ambiental, fazer com que haja uma política de economia de energia, onde você cria determinados locais de iluminação por luz de presença, criar determinadas ações onde, basicamente, aí faz uma política de não utilize mais de 2 folhas de papel ao secar a mão. Alguma das empresas de vocês trabalham com alguma dessas ações do ponto de vista formal? A minha trabalha, professor. Lá onde eu trabalho não tem copo descartável, cada um utiliza só
caneca, a Uhum. garrafinha também. Ótimo. Mas se tem algum visitante, aí eles dão aqueles copinhos descartáveis de papel, né? E fazem também todas essas campanhas do agasalho, do livro, de todo tipo de campanha, e eles fazem a divulgação. E isso é uma coisa tão boa, né? Porque quando a gente olha basicamente a ODS, que representa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram criados na década de 90 e que se promulgam até os dias de hoje, nos mostram basicamente que essas ações elas precisam ser renovadas, elas precisam ser trabalhadas. A gente vive aí um processo onde a todo momento a gente trabalha essa capacidade de comunicação interpessoal e organizacional. Às vezes, algumas pessoas tomam decisão de entrarem dentro de uma empresa pelo tipo de postura que a empresa passa para o mercado, ou seja, a forma como ela se comunica com o mercado. As pessoas querem trabalhar numa empresa multinacional pela responsabilidade que ela tem perante a sociedade, né? Ou seja, perante aos chamados meios de comunicação. E aí você tem aquela comunicação verbal e não verbal, que representa basicamente aquela que é falada e aquela que não é falada, mas que pode ter um impacto muito grande dentro do nosso dia a dia. Temos a redação empresarial, que representa aí documentos que podem ser atrelados a partir de uma manifestação corporativa. Alguns de vocês devem ter intranet dentro dos seus ambientes corporativos, onde recebem comunicações dos seus gestores ou da organização, onde vocês podem ter acesso aí os seus envelopes de pagamento através da própria intranet, ou comunicados que possam ser direcionados, como solicitação de vale transporte, ou solicitação aí de reembolso médico. Tudo isso, gente, representa uma comunicação empresarial. Tá? Então, é importante que vocês tenham consciência disso, porque cada vez mais, quando a gente olha para esse ambiente corporativo e a gente, de uma certa forma, começa a entender aí como ele se apresenta a todos nós, a gente percebe claramente que não é uma coisa tão simples. As pessoas não conseguem enxergar isso como uma comunicação empresarial. E aí, diante disso, a gente percebe claramente como isso impacta. Ou seja, quando você tem uma comunicação que não é bem redigida, que não é bem trabalhada, que não é passada por um interlocutor de forma adequada, isso acaba tendo um impacto muito forte no nosso dia a dia. Algum de vocês já teve algum erro de comunicação dentro das suas empresas, de uma mensagem, ou uma fala, ou um aviso que foi mal elaborado e que teve consequências dentro das suas empresas? Vou dar um exemplo, tá? Falou que era para entrar 8 horas, mas, na verdade, não era para entrar 8 horas, entrava 9 horas. Ou falou que ia emendar o feriado, não emendou o feriado e era para ir trabalhar. Ou que era, basicamente, que as pessoas faziam uma determinada ação, mas isso não ficou de forma muito clara e as pessoas não conseguiram assimilar de forma adequada. Algum de vocês já passou por alguma situação constrangedora relacionada a isso? Eu passei, professor. Uhum. Numa empresa que eu trabalhei anteriormente, foi feita uma campanha interna, onde quem ganhasse a campanha ganharia uma folga emendando o carnaval. Uhum. E nós super divulgamos a campanha, falando da folga, todos os analistas se empenharam, e uma analista minha ganhou a folga. Uhum. E ela folgou normalmente, ficou super feliz, tiramos fotos e tudo mais. E depois da folga, quando ela voltou do carnaval, ela ganhou a quarta-feira de cinza, a quinta e a sexta. Quando ela voltou, nós fomos comunicados que, na verdade, não era folga, e sim desconto em banco de horas. Então, ela teria que compensar aqueles dias, né? Mas no comunicado estava bem claro a palavra folga, e foi um equívoco da área, né, de marketing lá que fez o comunicado. Na verdade, o endomarketing que não foi bem trabalhado, né? Então, a gente nota que
E olha a consequência que isso teve, porque ela pensou que estava fazendo uma coisa certa, mas, na verdade, ela não estava fazendo, muito mais por um erro de comunicação, né? Exato, eu era supervisora dela, também fiquei completamente sem argumentos. Imagino. Porque eu comprei realmente a ideia que eu recebi no e-mail. Sim, e como todos os outros, a campanha foi bem ampla e não funcionou e não teve jeito, ela teve que pagar as horas depois. Meu Deus do céu, imagina o nível de insatisfação dela e dos demais, que quando você, de uma certa forma, pudesse fazer uma campanha numa outra oportunidade, já não acreditavam mais nessa campanha. Exatamente, perde a credibilidade totalmente. Então, olha só como a comunicação é um fator que leva todos nós, né, a um processo de aumentar a confiabilidade, como criar o descrédito também, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Muito obrigado, Renato. Foi fantástico aí o teu exemplo. Eu acho que foi muito proveitoso em relação a isso, tá? Parabéns aí. Alguém tem mais alguma colocação? Não? Então, aproveitando ainda dentro desse contexto, a gente nota que a comunicação interna e externa pode ter aí efeitos muito grandes no nosso dia a dia. Então, imagina só, aproveitando o gancho da Renata, a insatisfação que gerou dentro da organização e os efeitos que isso teve no dia a dia, no atendimento com os seus clientes externos, que não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente nota que não é uma coisa tão simples. E a comunicação em tempo de crise, ela tem que ser muito bem trabalhada. Hoje, a gente vive uma situação bem interessante, eu acho que vocês já perceberam isso. A comunicação se tornou muito fácil para as pessoas. E por se tornar muito fácil e muito rápida, as pessoas, às vezes, não têm o cuidado que se tinha lá atrás. Eu sou de 1900 e bolinha, algumas pessoas aqui devem ter também. Eu sou do tempo de carta, tá? De redigir determinados documentos dentro da organização, escrito, para depois datilografar, para depois as pessoas terem acesso a isso, né? E quando a gente começou a ter aí a internet, a partir dos anos 90, mesmo quando a gente mandava essa comunicação, a gente lia e relia essa comunicação justamente várias vezes para evitar determinadas consequências. E a gente nota aí como a comunicação hoje está tendo aí muito efeito no nosso dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E aí, dentro do nosso conteúdo, da nossa matéria, a gente vai trabalhar os conceitos e as teorias da administração. Opa, falei errado, isso aqui é da outra disciplina, desculpa. A gente vai trabalhar a ideia da metodologia, tá? Acho que eu botei aqui. Aqui, foi isso, tá certo. Esse aqui, desprezo, gente, vou excluir esse slide. A gente vai trabalhar em termos da nossa metodologia. Olha como a comunicação é difícil, gente. Eu errei aqui a comunicação agora. Olha só. E aí a gente tem a metodologia, que representa aí a aula expositiva e dialogada. Nós temos alguns estudos de casos bem interessantes lá. Todo o material que foi trabalhado com vocês foi trabalhado mostrando algumas situações, leituras dirigidas complementando o material didático. E a avaliação vai ser a participação de vocês nos fóruns. Já está valendo. Quem não me deu boas-vindas lá no Fórum de Ambientação, por favor, façam isso. Não vale ponto, mas é importante para a gente se conhecer. Logo depois a gente vai ter o nosso primeiro enquete, onde a gente vai trabalhar algumas situações, e aí a gente vai ter um fórum, esse sim vai ser um fórum avaliativo, e é importante a participação de todos vocês, que são os trabalhos que também vão ser cobrados, e a prova que vocês vão ter aí acesso. Tá? Então, diante disso, eu começo aí com uma enquete bem interessante no dia de hoje. Gostaria de ouvir vocês sobre isso. Nós sabemos que a comunicação e a reputação organizacional na era digital passa a ser um grande desafio para todos nós. E aí, como é que vocês hoje olham como a comunicação impacta na imagem da empresa? E qual o papel das redes sociais na construção dessa reputação? São duas perguntas. Primeiro, como a comunicação ela impacta na imagem das empresas, que pode impactar de forma positiva ou negativa, o que pode ser trabalhado aí. E segundo, qual é o papel das redes sociais na construção dessa reputação? Vocês acham que ela agrega ou desagrega? Qual é o posicionamento de vocês em relação a isso? Quero ouvir vocês.
Isso aqui é uma participação, hein? Não quero ficar agora, é com vocês. Primeiro ponto que a gente está levantando aí é como essa comunicação, de uma certa forma, cria aí uma reputação da empresa e impacto nas redes sociais. A gente vê como as redes sociais ganharam força, hein, gente? Vocês podem perceber hoje que nós temos os chamados influencers que acabaram entrando justamente nessa capacidade, ou seja, de se comunicar para ser a voz de outras pessoas, né? Eu não gosto dos influencers, mas eles acabam, de uma certa forma, representando aí chamadas pessoas que trabalham a comunicação. Certo ou errado, trabalham. E o que vai separar o joio do tigre é o tipo de comunicação que você, de uma certa forma, privilegia. O que você acha certo, o que você não acha certo. Tá? Vamos lá. Qual é o impacto que vocês acham da comunicação, principalmente nas redes sociais? Vocês gostam que vocês olham nas redes sociais? Não gostam? Acham que poderia ser melhor? Vamos lá, meu povo. Alessandra, Aline... Vai, Rosângela. Pois não. Então, com certeza poderia ser melhor, né, professor? Porque, assim, tudo que você vê hoje em rede social, você tem que procurar uma fonte realmente que digna, né? Então, deixa muito a desejar para a gente. Então, assim, é difícil a gente confiar. Você tem que realmente ver aquilo que é fidedigno. E tem que ir atrás, tem que pesquisar. Não dá para ficar divulgando. A primeira coisa que eu vejo, assim, pelo meu pai, né? Ele vê alguma coisa lá e já manda para mim. Daí eu falo, pai, por favor, é fake news, pai, não manda para mais ninguém. Então, é realmente o cuidado que tem que ter com as redes sociais hoje. Eu vou aproveitar o que você está me falando, Rosângela, e aí eu jogo aqui, eu acho que a Luana ia falar, depois eu quero ouvir a Luana. A inteligência artificial. Pode falar, fica à vontade. Era basicamente isso que ela falou, porque normalmente as redes sociais, elas divulgam algo que não é verdadeiro. Sim. Eu tiro exemplo comigo, assim, no meu aniversário eu fui muito induzida a ir num restaurante, porque o influencer disse que era maravilhoso e come super à vontade, come à vontade, mas assim, péssima qualidade, fiquei 2 horas na fila, o restaurante nem era tudo isso. Então, eu acho assim, eles passam uma imagem que a pessoa acredita, mas que, na verdade, não é verdadeira. Então, assim, a comunicação em si, ela ajuda, mas ela também pode destruir muito se você chegar lá e o que está sendo passado não é verdadeiro. Entendeu? Exatamente. E ainda vou aproveitar tanto você como a Rosângela. Em tempos de inteligência artificial, não é só para as duas, não, para todas. Como é que vocês estão vendo isso? Porque se antes era difícil você comprovar, agora está mais difícil porque você tem dentro da inteligência artificial modulador de voz que muitas das vezes se utilizam de personalidades que têm credibilidade no mundo real para muitas das vezes divulgar notícias que não são verdadeiras. E aí? Professor, boa noite. Pois não, pode falar. A gente tem que filtrar muito, muito. É igual não é? É igual a Rosângela falou. Ainda mais com essa IA agora, igual o senhor falou. É voz, é imagem. Meu Deus, tem hora que a gente assusta. Olha imagens, você não sabe se é montagem, se é IA, se é real. Você tem que filtrar muito bem. Eu posso deixar uma dica para vocês, tá? E eu estou falando isso de coração. Todos vocês têm que fazer um curso de IA. Todos vocês têm que fazer um curso de IA. É grátis, professor? Tem que ser. Tá? Dentro de uma Fundação Getúlio Vargas, dentro de um Sebrae, seja lá onde for, mas vocês têm que fazer. Vocês têm que conhecer essa ferramenta. Porque só você conhecendo a ferramenta é que você vai ter discernimento de saber se essa informação que está chegando a você é verdadeira ou não. Tá? Então, se aprofundar em cima da IA, estar basicamente conhecendo o que está sendo oferecido hoje, ChatGPT, Gemini, todas as ferramentas, é fundamental. E falar para vocês também que a inteligência artificial é um mal, desculpa, não é um mal. A gente tem que saber utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio para ficar.
Não adianta, não vou usar. Você vai usar. Tá? A inteligência artificial de hoje é a mesma internet que surgiu nos anos 90, onde todo mundo falava, não vou comprar pela internet, porque eu não acredito em compra pela internet. E hoje, pós-pandemia, basicamente, grande parte do comércio hoje é online. Então, a gente tem que entender que quando essas ferramentas aparecem, o nosso papel é entender como elas funcionam e saber separar o joio do trigo. O que eu devo realmente utilizar e o que eu não devo utilizar. Só que eu vou saber o que eu devo utilizar e o que eu não devo utilizar se eu conhecer essa ferramenta. Então, isso é muito importante para vocês estarem cada vez mais se aprofundando em cima desses assuntos e entendendo que daqui para frente, como é que eu sei que a voz é modular? É você observando a imagem, percebendo que a voz ela não faz no mesmo tempo que a boca da pessoa, muitas das vezes, mexe. Tá? Então, quer dizer, isso já já leva você a induzir que aquela informação não é adequada, não é verdadeira. Tá? Então, é fundamental que você comece a observar esses detalhes. Por exemplo, a linguagem da IA, tá? Já é uma linguagem que a gente, quanto professor, de tanto corrigir trabalho, já sabe quando o aluno faz IA e já sabe quando ele não faz IA. Algumas expressões, elas se repetem. Então, isso é uma das coisas que a gente cada vez mais hoje trabalha. Eu faço vários cursos de IA, de várias ferramentas, justamente para conhecer, entender o que está sendo hoje trabalhado no mercado. Eu não posso virar as costas para isso. Ainda mais quando a gente fala em comunicação, gente. Falar que hoje a inteligência artificial, ela não serve, sim, ela ajuda a gente a ter um texto melhor, uma organização de pensamentos melhor, mas entenda, é importante entender que dentro da educação, e principalmente dentro da utilização da IA, a gente tem que saber como utilizar a informação. Porque o que é a IA? É um grande banco de dados, gente. E esse banco de dados, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser cada vez mais desenvolvido, né? Ou seja, entender o que está sendo trabalhado lá. Tá? Então, não há hoje como a gente virar as costas para isso. Então, tudo que a gente está trabalhando, entender das redes sociais... Eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Vocês entendem de redes sociais? Vocês entendem de Instagram? Entendem de TikTok? Entendem do nosso querido falecido Facebook? A gente acha que entende, né? Exatamente, Renata. Porque a gente não conhece o que de verdade está por trás e os interesses do algoritmo. Exatamente. Vocês já devem ter reparado que quando a gente fala um desejo, estou vendo agora um seriado fantástico chamado 911, vocês já devem ter visto em algum momento, na vida, se não viram, não assistiram, assistam, é muito interessante. E num episódio, ele foi atender uma determinada pessoa que estava passando por uma dificuldade de emergência, e durante o atendimento ele falou alguma coisa assim, eu preciso comprar uma cafeteira. Olha, ele começou a receber uma série de anúncios de cafeteira, né? Ou seja, dentro do celular dele, dentro das redes sociais dele. É como a Renata falou, os algoritmos hoje eles estão se aperfeiçoando de uma tal forma que o fato de você ter um telefone celular já é o caminho de entrada para que os algoritmos trabalhem em cima desse desejo que você hoje tem, né? Ou desejo ou necessidade, né? Não precisa nem mesmo você fazer uma pesquisa. Não. O próprio áudio, você conversar. Recentemente aconteceu comigo, com meu marido, nós estávamos conversando com a minha tia, porque ela precisava comprar um colchão, e a gente falou tanto em colchão, melhor colchão, que meu marido começou a receber no celular dele várias promoções de colchão. Sim. Aí ele, peraí, mas eu não pesquisei no meu celular. Eu falei, mas você falou. Falou, exatamente, mas é isso aí. E olha só como é interessante isso que você está colocando aqui. Aí isso transpõe, tá? Você começa a receber mensagem no Instagram, você começa a receber mensagem no TikTok, sem você nunca ter perguntado nada ali. E aí você nunca... peraí, de onde é que surgiu isso? É a força que hoje a comunicação tem. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala hoje. Na verdade, isso fica como um adentro para vocês.
Todos nós hoje vivemos um grande Big Brother, tá? O que representa isso? Nós estamos sendo monitorados a todo tempo. Eu vou falar só uma coisa com vocês. Vocês já repararam que quando vocês vão no chamado farmácia, aí perguntam, o senhor já tem cadastro aqui? Vamos cadastrar aqui o seu CPF para que a gente possa dar um desconto para o senhor? Já não repararam algumas vezes que isso acontece em algumas farmácias? Quando a farmácia tem acesso ao seu telefone, ao seu CPF, ela automaticamente também tem acesso aos seus dados, rendas, quantas pessoas vivem na sua família, ela começa a fazer, basicamente, uma junção de todos os dados para saber quantas vezes você vai à farmácia, quais são os remédios mais habituais que você faz. Então, ela começa a entender o seu perfil, que a gente chama de CRM, que é Customização de Relacionamentos Empresariais. E hoje existem softwares que só fazem isso, trabalham esse processo de comunicação dentro da área de marketing. Então, a gente nota que hoje a gente está sendo monitorado a todo... E a gente não percebe, tá? E a gente não percebe. É você ir numa drogaria Raia, é você ir numa drogaria Pacheco, e a primeira coisa que se pergunta é o seguinte, o senhor tem cadastro aqui? O senhor tem CPF? Então, isso já mostra em relação a isso. Ou você vai num supermarket, ou num supermercado qualquer, o senhor tem CPF, ele está regulando quantas vezes você faz compra ao mês, qual é o teu custo que você tem de compras ao mês. Ele já começa a traçar um perfil ali das pessoas que estão ali dentro desse processo. Isso é comunicação empresarial. É a comunicação empresarial junto com o quê? Com o marketing. É você transformar a comunicação em um grande negócio, em uma forma de você gerar o quê? Lucro. Olha só como isso faz uma diferença em todos nós. E aí a gente começa a perceber que cada vez mais, quando a gente olha dentro do processo de comunicação, da imagem da empresa, nenhuma empresa quer ter a sua imagem prejudicada por um processo de comunicação inadequado. Me dá um exemplo, professor? Dou sim. Vocês já ouviram falar na nossa querida Vale? Já ouviram falar da empresa chamada Vale? Antiga Vale do Rio Doce? É, meu pai era motorista lá. O que aconteceu com a Vale? O que aconteceu com a Vale? Qual é a imagem que a Vale hoje tem perante a população? Uma empresa que causou um grande o quê? Desastre. E, além de criar um grande desastre, de uma certa forma, criou uma repercussão que negativa para a imagem da organização. É uma das principais empresas de mineração do Brasil e do mundo, mas que, de uma certa forma, arranhou a sua imagem aí perante o mercado, tá? Não tem problema, pode ir lá. Vai lá, Michele. Eu vou continuar aqui, está gravado, tá? Fica tranquilo em relação a isso, já estamos quase terminando. E aí, dentro desse contexto, a gente percebe basicamente o que se espera de todos vocês dentro dessa disciplina. A gente quer desenvolver essas habilidades, criar uma objetividade no processo de comunicação. Esse processo de comunicação ele é fundamental para todos vocês. Cada vez mais nós precisamos que vocês tenham consciência do que pode ser feito, como pode ser feito, do que deve ser feito e como deve ser feito. É muito importante que a gente tenha essa capacidade de discernimento em relação a isso tudo, ter um domínio da linguagem formal e organizacional. Eu costumo falar o seguinte, todos vocês têm que começar a treinar comunicação através de uma comunicação virtual. A maioria das reuniões, a maioria hoje, basicamente, dos eventos que nós temos são à distância. Então, vocês têm que começar a se inteirar mais em relação a tudo isso. Fazer isso ser uma forma estratégica. Hoje, algumas organizações elas estão utilizando pessoas que têm essa habilidade de saber se comunicar do ponto de vista virtual para ser canais de difundir algumas comunicações da empresa, tá? Então, ter um domínio da linguagem formal, saber trabalhar também a linguagem da organização, porque cada organização tem um DNA diferente, tem uma forma diferente de ação.
Então, você tem que saber lidar com isso. E a capacidade de comunicação estratégica. Uma pessoa que tem o domínio da informação, que tem o domínio da capacidade estratégica, ela pode fazer uma diferenciação muito grande no dia a dia. E aí, eu venho com um slide para vocês, finalizando basicamente a nossa apresentação, que está relacionado basicamente com algumas dicas de estudo. Isso aqui são dicas que são fundamentais para vocês. Primeiro, que vocês têm que organizar sempre o horário fixo. Não é porque você tem uma chamada aula à distância que você pode estudar em qualquer horário. Crie um horário fixo. De 9 às 11. Legal, de 9 às 11. É de 6 da manhã às 8 da manhã, porque eu trabalho à tarde. Então, de 6 às 8. Mas crie um horário fixo. Não é porque você não está numa estrutura fixa que você não possa, basicamente, criar horário. Você tem a comodidade de estar dentro de casa. Então, cria esse horário. Vou estudar só no final de semana. Tá, vai estudar só no final de semana, mas naquele final de semana é para estudo. E você tem que estar num ambiente calmo, com boa iluminação. Não crie nenhuma intervenção. Estudar em sala, com filho correndo, com marido falando, esposa falando, sobrinha entrando, não é lugar de estudar. Tem que ir para um lugar calmo, uma boa iluminação, isso é muito importante. E aproveite todos os recursos da plataforma. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês de provocação. Quem já baixou a nossa apostila? Quem já baixou a nossa apostila? Já baixei. Eu também, professora. Olha quanto pouco, hein? É muito pouco. Eu tô falando a minha isso. Também já baixei. Muito bem. Porque esse material, daqui a pouco, não se esqueçam que é só um mês, gente. Um mês vocês não vão ter mais o quê? Acesso a esse material. E aí, vocês vão perder esse material, que é um material valioso que pode ser para a vida inteira. Tá? Esse material, ele serve para vocês. Guarda isso dentro de uma pastinha lá no seu computador, que isso vai ser útil para vocês. Tá? Vocês não podem simplesmente desprezar esse momento e esse material. Tá? Outra coisa importante, fiquem atentos aos vídeos, fórum, tá? As datas, principalmente as datas. Baixe o cronograma, tá? Das datas que vocês precisam mandar, enviar dos materiais, e principalmente as datas que vocês precisam ter cuidado. Mantenha foco. Não tenha aula abrindo redes sociais. Esquece, vai fazer aula, é uma aula, está aqui comigo 1 hora, cara, não pega o WhatsApp, não pega a aula, eu estou aqui com vocês. Tá? Então, do mesmo jeito que eu tenho essa responsabilidade, vocês também têm que ter. E tome nota de tudo que vocês têm em termos de conteúdo. Tá? Tem dúvida? Não entendi? Manda uma mensagem lá no fórum, ou manda um e-mail para mim, meu e-mail está aqui também para vocês. Vamos ter. Alguém perguntou lá uma coisa bem interessante. A turma não tem grupo de WhatsApp? Não, nós não temos grupo de WhatsApp. Mas isso não significa que a gente não possa ter. Se vocês quiserem fazer um grupo de WhatsApp, podem fazer um grupo de WhatsApp, eu teria o maior prazer em fazer parte com vocês. A instituição, ela não cria grupo de WhatsApp, mas isso não significa que vocês não possam ter grupo de WhatsApp. Se vocês acharem que essa comunicação vai ajudar vocês, criem. É importante que a gente tenha uma interação, é importante que a gente tenha uma capacidade com os colegas e os professores, e estabeleça metas semanais de aprendizado. Nós só temos 4 semanas de aprendizado, porque o nosso ensino é mensal. Então, se você perder uma semana, só tem 3. Se você perdeu 2 semanas, só tem 2. Então, sempre utilizem os canais institucionais, como o fórum, o site do ambiente de aprendizagem e o meu e-mail, que aí se aproxima, tá? E é importante que, diante disso, vocês tenham essa regulação, principalmente para que vocês possam ter aí esse cuidado. Esse aqui, que eu estou botando aqui no chat, é o meu telefone celular, tá? Mas você é louco, professor? Sou louco, sim. Eu prefiro ser um louco, mas que possa ajudar as pessoas, do que ser um louco e não querer ajudar as pessoas. Isso é uma decisão minha, tá? Eu gosto de me colocar sempre à disposição para vocês. E esse é meu telefone celular, se vocês quiserem passar mensagens para mim, se vocês quiserem, de uma certa forma, tirar alguma dúvida, tirar alguma
fazer alguma colocação ou criar o grupo do WhatsApp da turma e me colocar no grupo, eu teria um imenso prazer em estar participando com vocês. E aí, com base dentro desse contexto, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês na nossa aula de hoje, dizer para vocês que, se vocês têm alguma dúvida, o momento é esse, e se vocês têm alguma colocação em relação ao que foi abordado aqui, eu estou aqui à disposição. Alguma colocação, algum ponto de vista? Renata, Cláudia, todo mundo aqui, Aline, Rosângela, Luana, Eliane, Vanessa. Eu estou aqui com 27 pessoas, isso me deixa muito feliz. Eu estou com a Alessandra, Aline, Ana Paula, Andressa, Bianca, Caroline, Cláudia Maria, a Dulce, Eliane, Isamar, Fábio. Eu estou aqui também com Geraldo, Eide, José, Ricardo, meu xará, meu quadro xará, Luana Rezende, a Marisa dos Santos, Michele e a Michele Araújo. É um grande prazer aí estar com todos, principalmente na nossa aula, tá? Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma colocação, fiquem à vontade, eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês em relação a isso. Alguma dúvida, alguma colocação? Pois não, fique à vontade. Eu até o senhor dar esse ponto para a gente aqui sobre a IA, da gente fazer um curso, eu não tinha... Não é que levado muito a sério, eu acho que no fundo eu não vou fazer isso, não é necessário, mas realmente depois que o senhor fez essas colocações de vídeos, de fotos, de montagens, é realmente muito, muito interessante, não é uma coisa bem relevante a gente fazer um curso de IA, mesmo gratuito, porque acho que tem muitos canais, tem muito lugar que a gente pode fazer esse curso de IA, né? Eu, particularmente, eu vou fazer. Ela não é uma vilã. Não tenho muito interesse, mas agora eu quero fazer, eu preciso fazer e eu vou fazer. Isso, muito bem. Eu também vou fazer, vou fazer. Não vou prometer agora para esse segundo semestre, porque além da faculdade, eu estou envolvida com uma formação pelo meu trabalho, que é um total de 8 cursos, né? Então, eu estou com essa duplo aprendizado, mas ano que vem eu vou fazer um curso de IA. Eu deixo essa dica para você. Eu achei bem interessante essa questão de você compreender a IA para identificar certas coisas. Por mais que muitas coisas sejam óbvias, muitas coisas ainda são capazes de enganar a gente. E aí eu acho que o curso vai ser bem legal. Isso mesmo, Renata. Passam sim, porque eu acho que é importante, a gente não pode falar assim, a inteligência artificial não serve. Ela serve, gente, ela não é uma vilã. Tá? Mas a gente tem que saber, tudo na nossa vida tem um bom e tem um ruim. Então, tem que saber extrair o bom e não utilizar o ruim. Tem muita coisa boa, assim. Eu não sei o nome, mas você anexa, por exemplo, o seu currículo lá e ele arruma o seu currículo. Exatamente. E fica uma ajuda, ganha tempo, enfim. Tem muitas coisas boas, sim. Você falou uma coisa certa, ganhar tempo. A gente vive num mundo hoje onde a dinâmica é muito, muito ágil. Tá? A gente tem uma agilidade muito grande de fazer as coisas, gerar resultado. E a IA ajuda isso, mas a gente tem que saber utilizar isso por bem, tá? Ou seja, no que ela pode agregar. Tá? Esse é o meu telefone, gente. Fiquem à disposição. Eu vou ter um maior prazer e carinho em atender vocês. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa 1 hora que nós ficamos juntos. E agora eu vou para um outro encontro, tem mais uma aula agora, mas posso dizer para vocês que eu fiquei muito feliz aqui com toda a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Tá? Eu fiquei muito feliz aqui. A gente que agradece, professor. Tá? Obrigada, um grande abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Tchau. Fiquem com Deus. Vou encerrar a nossa gravação aqui, tá?